Filho dele, morto pregado numa cruz, para perdoar os meus pecados, que foram perdoados por esse sangue que foi vertido na cruz. E será que eu não tenho força de uma simples palavra que sai do meu coração e fala assim: não, você está perdoado? Aí depois a pessoa acaba de falar: está perdoado e tudo, mas tomara que esse cara sai para lá, tomara que some daqui. Eu perdoei lá, ó, mas meu braço aqui não é crente, não. Já ouvi isso, já ouvi até obreiros grandes aí já falar isso, né? Não, eu fiz isso tudo direitinho, perdoei para lá e tal, mas se ele ficar insistindo, ó, esse braço aqui não é crente, não. Então tem tantas pessoas que têm esse hábito de falar assim. O perdão lava a alma. O perdão é esquecer de tudo. Então Deus esqueceu de todos os nossos pecados através de Cristo Jesus, que morreu pregado na cruz por nós. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E é por isso é que nós temos essa liberdade de adorar o Senhor. Glória a Deus, louvar o Senhor, adorar o Senhor na beleza de santidade que somente o Senhor tem. E por isso ele vem falando ainda: eu vou para o Pai e vou deixar o Consolador. O Consolador é aquele que consola, é aquele que te alegra, é aquele que te dá paz. É esse que às vezes a gente está com tanta ansiedade de fazer uma coisa, mas nós entregamos todo o fardo na presença de Deus, oramos: Senhor, tem misericórdia, abençoa, eu estou passando por isso, isso e isso. Assim que terminou aquela oração, com aquele sorriso, aquela alegria lá no fundo, neste momento a paz reina no seu coração. Isso acontece. Meus irmãos, eu comecei a falar com os irmãos e eu passei por uma situação muito difícil. No meus 54 anos de idade, eu estava entrando no Alzheimer. Os irmãos já sabem o que é isso, né? Então, o Alzheimer está sua frente 4, 3, 2, 1. Então eu estava me inscrevendo, estava inscrito no 4. Eu estava entrando no grupo do Alzheimer. Tanto estresse, tanta pressão, tanta dificuldade, que os irmãos imaginam o que eu já passei. Ali Deus me deu aquela grande vitória, né? Mas além disso, além dessa vitória, Deus ainda coroou essas grandes vitórias, me tirando aquela situação difícil. Pensa bem, meus irmãos, eu estava entrando já estava inscrito no grupo de Alzheimer, com 54 anos, e o médico falou assim: olha, faz o seguinte, faz alguns joguinhos pedagógicos na internet, lê livro e tudo. Você lê livro, lê a Bíblia. Não, você vai ler só a Bíblia, não, vai ler mais coisas e tal. E assim o médico falava. Mas eu vivia: meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Às vezes eu começava a rir por nada, né? Mas de alegria, porque Deus estava cuidando de mim. E sempre orando lá longe, lá no meio do deserto, lá aqui na cidade, a gente não podia orar. Então eu ficava orando, pedindo a Deus para ter misericórdia e abençoar. Mas sempre eu ficava rindo, né? Que eles falavam assim: o pastor Risonho chegou, risadinho chegou aí, né? Então, porque eu estava rindo de alegria, porque eu estava indo orar. Eu lembro do salmista, né? A alegria na hora que me disseram: vamos à casa do Senhor. E assim eu ia para o monte orar. E começava a fazer aqueles estudos, lendo aqueles livros e tudo, né? Tudo livro, inclusive tem uma meia dúzia de livros em casa. A meia dúzia não tem uma biblioteca, viu, meus irmãos? E graças a Deus, coisa que eu nunca fui de ler tanto, né? Tem apostilas, uma meia dúzia de apostilas, desse tamanho assim. Então, graças a Deus, comecei a ler aquelas apostilas e tal. Fiz o curso teológico, né? Que na época o curso médico que eu fiz. E Deus abençoou que eu venci o curso teológico médico. E nisso eu já tinha feito a inscrição no vestibular. Aí eu, olha só, que loucura que eu estava fazendo, que eu já estava com Alzheimer, meus irmãos. Eu vou prestar vestibular. Nós usamos sempre aquela coisa: vou tentar. Não existe tentar para crente. Vai ver se dá para passar. Não, o crente não vai ver se dá para passar, não. Ou ele quer ou não quer. Porque se quiser, Deus te abençoe e dá tudo certo. Ele não vai ver se vai tentar, não. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, como disse Davi. Ele é para nós o refúgio e fortaleza. Eu fui lá e fiz inscrição, e no dia do vestibular, eu fiz o vestibular. Fiz a prova, a coisa toda, e fiz a redação. Minha redação era no computador. Ô, meus irmãos, acredite se quiser, o último livro que eu tinha, aliás, o último dia letivo que eu tinha estudado, tinha mais ou menos 30 anos sem estudar. E fiz a prova,
e fiz com 93% de aproveitamento. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez aquela prova. Eu não tinha condições de fazer uma prova de vestibular e tirar 93% de aproveitamento. E outra, a prova foi 100%, a redação foi 100%. Não tive um detalhe de erro na redação. Meus irmãos, eu fiz aquilo, meus irmãos. Não, foi Deus que fez aquilo por mim. Tanto que eu tive minha bolsa aqui, mais 25% de bolsa lá, então eu fiz o curso, paguei a mixaria toda, né? Não sei como. Aí Deus, claro, tem misericórdia, eu consegui pagar tudo. E quando, no final do curso, eu fui estudando, fazendo as provas, aqueles trabalhos, etc. e tal. No final da faculdade, eu formei, aí veio a inscrição para pós-graduação. Aí tem que fazer uma provinha de novo. Aí, um curso eu não precisei fazer prova, não, porque eu já tinha pontos suficientes durante a faculdade para poder passar naquela prova. Ou seja, já servia para aquela pós-graduação. E aí eu tive que fazer a outra para fazer o conjunto. São duas matérias: Psicologia da Educação, né, e a Educação Especial Inclusiva, que é professor de EJA. Aí eu fiz as duas pós-graduações. Meus irmãos, eles estavam com Alzheimer. E lá, no dia, eu fui para a Ninfo, né? Ainda fui festeiro lá, ainda fui fazer palestra na frente dos professores, lá aquele professor, e o meu pastor estava lá escutando também, batendo palma para mim, aleluia. E só para os irmãos entenderem como Deus, Ele é maravilhoso. Então, meus irmãos, Ele mora no louvor, Deus habita no louvor, Deus habita no seu sorriso, porque Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver agradecendo, ser grato, porque a gratidão, a gente está louvando a Deus também através da gratidão. E perdoa, às vezes eu tenho problema de dicção, então eu repito às vezes a palavra, viu? Então é isso a palavra do Senhor. Ele quer nos dar alegria, Ele quer não só nos deixar satisfeitos, porque tem pessoas que falam assim: eu estou satisfeito com Deus. Não, você está satisfeito é porque não quer nada mais. Eu não, estou alegre com o Senhor e quero estar sempre na presença do Senhor, glorificando, adorando Ele. Agora, tomara Deus que eu não precise de algum milagre, mas se eu precisar, eu estou no pé do Senhor Jesus pedindo: eu quero receber uma bênção, eu quero fazer isso. Então, antes de nós ofertarmos ao Senhor, vamos nos reconciliar tanto com os nossos próximos, com aqueles que nós às vezes fizemos uma coisa errada há muito tempo atrás, esqueci, né? Às vezes tem fulano lá que está devendo R$100. Não deixe de cobrar dele de jeito nenhum, porque aquilo é uma pilantra. Não sei, não. Às vezes nós oramos, hein? Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se Deus tivesse perdoado nossas dívidas, assim como nós perdoamos as pessoas, eu acho que tinha muita gente que era candidato aí para o inferno. E a Bíblia fala que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, que queima e arde com enxofre. Pois é, então Deus às vezes faz de não ouvir, porque tantas vezes nós deixamos de perdoar, deixamos de perdoar as pessoas e falamos: só perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Eu não estou chamando diretamente a atenção dos irmãos, não, mas às vezes a gente precisa de uma acerto de carga, né? Como a autorização do nosso amado pastor, então nós estamos falando sobre isso. Então nós devemos cuidar primeiro do nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para nós adorarmos ao Senhor, nós temos que estar com o coração puro, né? Porque não adianta nós. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, meu coração está cheio de ódio. E o coração puro não tem vaidade, mas tem toda a vaidade. O próprio Salomão falava assim: tudo é vaidade, tudo é um sopro, tudo, a vida nossa é passageira, é rápido, tudo passa rápido. Repetindo a mensagem que eu disse no culto passado, como o nosso pastor Antônio Leandro dizia, né? Meus irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar, porque depois da morte não tem jeito de nós louvarmos ao Senhor. Ele disse isso. Isso machucou muito meu coração, não por machucar de chagas doloridas, mas não que aquilo foi lá no fundo. Então, quando a coisa chega a penetrar e doer no coração da gente, é porque entrou no fundo da nossa alma. Então, ele falou assim: se nós não louvarmos ao Senhor, no dia da nossa morte não adianta mais não. Enquanto lá fora, eles fazem missa de 7º dia, de 40 dias, que está no purgatório, né? Sei lá que lugar.
Imagina se fôssemos todos para o tal de purgatório, se existisse isso. Mas graças a Deus que o crente não, ele morre, ele passa para a eternidade, descansa no Senhor. Tenho certeza que no dia do Senhor eu vou chegar lá e encontrar o Antônio, meu pai, vou ver seu pai, o pai do pastor, vou ver minha mãe. Eu sei que vai estar todos lá glorificando o Senhor. Mas há tantos mistérios entre Deus e o homem, conforme Shakespeare escreveu, né? Mas estava escrito lá em Salomão há mais de 1000 anos atrás, viu? Ele falou que tantas coisas que acontecem e nós não vamos conseguir decifrar, não está escrito na Bíblia, não tem nenhum conhecimento teológico que fala que nós vamos reconhecer e a mesma pessoa terrena, mas não, vamos ser anjos. E são tantas coisas maravilhosas que nos aguardam lá em cima. Então, meus irmãos, prepara, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O cristão, ele deve se basear, olha só, ele deve se basear na palavra do Senhor, no costume pessoal de que a palavra nos ensina. O amor, que é o principal, o primeiro de tudo. Que amor não é só falar assim, meus irmãos, eu te amo, te amo. Inclusive, a gente escuta alguém falando dentro do telefone para mim, eu te amo, irmão, te amo, te amo, te amo. Está doido para eu meter uma facada. Então, meus irmãos, nós temos que perdoar o nosso próximo. E às vezes nós nem temos conhecimento das pessoas que têm nos molestado, mas às vezes deixamos de pedir perdão. Então, meus irmãos, eu li esse texto todinho esmiuçando dessa forma, porque nós às vezes deixamos de adorar o Senhor, de reestruturar a palavra, no nosso coração, por causa do ódio, por causa do esquecimento. Às vezes nós estamos aqui somente de corpo presente e os problemas estão cheios de problemas lá atrás. Às vezes a pessoa traz para dentro da igreja e não chega a falar, não, eu preciso de oração, eu preciso...